Namaskar, bom dia, queridos. Veja bem, ainda não são 7 da manhã, mas eu descobri ao entrar aqui no meu WhatsApp que eu recebi uma mensagem da Simone, que é a nossa coordenadora lá da escola, dizendo que o conteúdo a ser trabalhado, os conteúdos a serem trabalhados nesse primeiro mês, março e abril, são conteúdos relativos ao nono ano e não ao primeiro. Então, naquele material que eu mandei para vocês sobre o que é literatura, não descartem, guardem, porque ele será o nosso material para uso do primeiro ano. Então, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo dado no ano passado, que é o conteúdo do nono ano. Vocês vão encontrar aí na plataforma que vocês receberam para utilizar, né, no Aplixe, um podcast da primeira aula, que é sobre as normas da fala, da língua e as variantes linguísticas. Lá tem um podcast, né? Nesse podcast tem uma canção de Caetano Veloso, que fala muito sobre essas questões de variantes linguísticas, do jeito de nossa fala, né? Nós vivemos, por exemplo, num país enorme. Quem mora em São Paulo fala, em algumas regiões, fala com R mais puxado, porta, porteira. Quem mora no sul vai falar com um pouco mais de pausa. Tchê, mas não vai, como não? Quem mora no Nordeste vai ter uma musicalidade diferente, ó, gente, mas essa menina foi lá, é massa. Mas por causa de que não? Então, tudo vai ser diferente dependendo também da região onde você mora, do convívio que você tem com as pessoas, né? Os surfistas têm uma linguagem própria, os artistas já falam de uma outra maneira. Então a gente vai ver isso. E, sobretudo, a gente vai ver que nós temos linguagem, uma norma culta, que é essa linguagem que a gente usa, não de elite, mas uma linguagem que foi trabalhada na escola com o nosso conhecimento e que nos permite usar verbos, pronomes em seus tempos certos, com uma construção sintática perfeita. E a gente tem a coloquial, que é a gente vamos ali, né? Tá errado. Tá errado quando você for fazer uma entrevista ou quando você estiver numa conversa mais séria, num ambiente mais formal. Mas é um coloquial e que muita gente vai falar dessa maneira dependendo da situação em que eles vivem, do contexto social deles. Então, quando vocês forem escutar o podcast, por favor, prestem muita atenção nesses detalhes. Eu vou falar aqui também. Eu vou postar para vocês a letra da música do Caetano Veloso, que a professora do podcast faz uma leitura, que é Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, eu gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar profusões de paródias, enfim, que furtem cores, que curtem dores como camaleões. Gosto do Pessoa, que é o Fernando Pessoa. Na Pessoa, que é a pessoa que vos fala. E sei que a poesia está para a prosa, poesia são versos, né? Você tem uma literatura, uma leitura que é feita em versos e dividida em estrofes. Sei que a poesia está para a prosa já é aquela escrita direta, que não se divide em versos, mas divide-se em parágrafos. Assim como o amor está para a amizade. O amor é próximo à amizade, está perto da amizade, não é seu oposto. E quem há de negar que o amor é superior à amizade? E quem há de negar que essa lhe é superior? Deixem os portugais morrerem, a míngua, porque foram eles que nos colonizaram e que transformaram esse país nesse grande absurdo que é muitas vezes, nessa loucura que é de quem é branco, de quem é negro, isso me pertence, isso não me pertence, esquecendo que se esse país existe é porque teve uma construção de quem aqui estava, do seu povo oriundo, que somos nós, os índios, descendentes de índios, e os negros que aqui chegaram escravizados. Eles não eram escravizados em África, eles foram escravizados a partir do momento que eles foram capturados selvagemmente, colocados nos porões dos navios e tragos para cá para trabalhar a troco de nada, a não ser de uma morte lenta. Minha pátria é minha língua. Fala, Mangueira, que é a escola de samba que tanto combate. Então, vocês vão encontrar tudo isso no que ela está falando, tá bem? Mas o que eu quero que vocês atentem é acerca de linguagem culta e linguagem coloquial, tá? Aquela linguagem que é mais trabalhada, mais moldada, que nos dá
através do conhecimento, e a linguagem de fala comum. Mãe, tá aí? Tá aí? Mãe, você está aí? Tá bem? Vocês vão ver isso. Mas o que eu posso falar? Bem, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Falar parece ser mais fácil que escrever? Sim ou não? Vocês disseram que sim, não é? Falar é mais fácil que escrever. Vocês estão certos. Sabe por quê? Porque quando nós falamos, nós não nos preocupamos com as articulações da nossa gramática, da nossa língua portuguesa. Por exemplo, quando nós não falamos, a gente não se preocupa com acento, com ortografia, com pontuação. Nós não falamos pensando como é a organização da frase escrita. E isso faz com que, ao longo do tempo, nós tenhamos algumas dificuldades na hora de escrever. No sentido que, quando eu vou escrever, eu acabo transportando aquilo que eu falo, que eu penso. Então, hoje, nós vamos falar só um pouquinho sobre esses detalhes para a gente tentar sanar essas dúvidas. Primeiro ponto. A fala é igual à linguagem oral. A linguagem oral usa muitos recursos. Nós podemos nos comunicar e transmitir o ato de fala, ou toda a comunicação, através de gestos e ainda de expressões faciais, entende? Ou seja, nós temos um conjunto que vai nos ajudar a transmitir essa mensagem. Agora, a linguagem escrita, bem, aí a gente precisa ter um cuidado. A gente não pode reproduzir igual aquilo que a gente fala. Observemos que a linguagem oral, ela é formal ou informal. Por quê? Porque dependendo do ambiente em que eu estou, eu vou usar uma linguagem informal ou formal. Formal, eu vou ter cuidado para falar, para usar as pausas, para usar adequadamente todas as regras, todas as concordâncias, enfim, todos os mecanismos da língua que nós temos. Agora, na linguagem escrita, ela em textos oficiais, ela vai ter que seguir norma culta, ou seja, uma linguagem que seja formal. E como que isso ocorre? Bem, quando você vai produzir um texto oficial, você faça primeiro um planejamento. Faça uma espécie de mapa conceitual. Professora, você é doido? O que é isso? Calma. Você vai colocar o tema desse texto e vai elencar todos os tipos de ideia que você tem, daquilo que você acha sobre o texto. Depois você vai produzir um rascunho. Nesse rascunho, você consegue identificar o que você utilizou de forma adequada ou não. Ou seja, você vai conseguir retirar algumas expressões que porventura você tenha colocado no seu texto, expressão como, né? E aí? De repente, junto, mas elas não são aceitas. São normas que fogem da língua padrão. Elas fogem da norma culta. Por isso que a gente não pode utilizar em textos sociais, em textos escritos. Deixa eu falar para você, por exemplo, ela estava ali, lentinha, no seu quarto. Obviamente que eu estou reproduzindo uma linguagem oral totalmente informal, né? Um tipo de frase assim não pode ir para o texto oficial. O adequado seria: digo a você que ela estava lá, diante dos meus olhos, perfeita. Entende a diferença? Atentem, na hora de produzir um texto dissertativo, ele tem que ter linguagem formal. Poxa, professora, então eu nunca vou poder usar na minha escrita uma reprodução de fala, uma escrita informal? Sim, se esse texto reproduzir a fala de uma personagem, você pode utilizar a linguagem oral na fala. Mas como a gente está estudando e a gente está também tratando da linguagem do texto dissertativo, a gente vai usar exatamente uma linguagem mais arrumada. Não é rebuscada, mas mais arrumada, tá bem? Diferente de quando a gente fala. Eu acho que por hoje é isso. Vocês têm mais coisas no podcast de vocês. E tem também, deixa eu colocar aqui para abrir, a apostila, que vocês vão lá. Quando vocês abrem para assistir o podcast, aparece o podcast do lado e um livro. Cliquem nesse livro. E nesse livro que está aí, nessa apostila, vocês vão encontrar os exercícios referentes a esta aula, tá? Os exercícios que vai falar sobre marca de oralidade, que vai falar sobre preconceito linguístico,
tá? Que a norma culta se refere a padrões linguísticos. Se vocês quiserem, eu posso também gravar sobre isso, mas eu acho que está bastante explicado. E tem uns links para clicar, a maioria não está abrindo. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês um texto também. Acho que eu vou mandar um texto sobre linguagem coloquial e norma culta. Tem os links que não estão abrindo, que eles colocaram lá. Vocês vão encontrar aí também Paulo Freire, que eu adoro, que eu amo, que é, para mim, né, e para todos nós, o melhor pedagogo, professor que podia ter deixado um legado para a gente maravilhoso. E ele diz: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, galera, é a vez de vocês, tá? Vamos nos concentrar nisso. Aí a gente tem aqui alguns exercícios. Qual é a posição defendida pelo professor Paulo Freire com relação à correção de erros gramaticais na escola? Leia o texto do Facebook de uma adolescente e responda as perguntas. Aí tem vários exercícios. Depois nós temos uma tirinha. Que diamante é esse, Júnior? Essa carça reada lá embaixo. Que de martelo é esse? Até eu não tô lendo. Júnior, essas caças riadas lá embaixo, mostrando a cueca, feito malandro, vem cá pra eu ajeitar. A Maria, maninha, pode nem andar na moda, mas, ponto. Agora tá parecendo um rapaz maravilhoso que fala sobre o quê? Sobre essa linguagem que é de cada lugar, né? Eles são do Nordeste, deve ser bem interior, e eles falam dessa maneira. Ai, mas que será que não pode mais vestir as coisas direito? Então, deem uma olhada nisso, pela linguagem que eles estão falando, que tipo de linguagem é essa, eles conseguem se comunicar ou não, tá? Esse modo de falar é aceitável, é inaceitável, depende da região onde eles moram. Então, vocês vão fazer os exercícios, são 5 exercícios para que a gente possa corrigir, tá bem? E eu vou mandar mais um material para vocês lerem. Eu espero que vocês tenham um início de semana maravilhoso, cheio de luz, porque somos todos seres de luz, né? E que a gente possa ir se afinando. Eu queria conseguir marcar com vocês uma aula para a gente se conhecer pelo Meet. Eu ainda não sei fazer isso, confesso. Então, se alguém quiser me ensinar ou puder me ensinar, eu agradeço. Como é que eu faço para a gente montar essa aula e a gente se conhecer, tá bem? Fiquem bem, uma boa segunda-feira. Não aglomerem, fiquem em casa, usem máscaras, porque já morremos mais pessoas no Brasil do que na guerra de Hiroshima e Nagasaki. Prestem atenção nisso. Tomem conta de vocês, da família de vocês. E vamos permanecer pedindo ao sagrado que a gente seja vacinado logo, tá bem? Pra gente poder estar em sala de aula. Namaskar.